Boa noite, amigas e irmãs. Boa noite, amigos e irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma doutrinária da SEF, nossa querida Sociedade de Estudos Espíritas Ferense está à sua disposição para mais uma noite de ensinamento, de boas vibrações. Saibam que, independente da distância física, as boas vibrações chegam a todos nós. Então, nesse momento, apesar das portas físicas da SEF estarem fechadas, as boas vibrações alcançam a todos. Então você, independente de estar aí no seu lar, no seu trabalho, qualquer ambiente que você esteja, entre em sintonia com a nossa casa e receberá as boas vibrações. Hoje, aí onde você está, também é extensão da SEF, ou da sua casa espírita, ou do seu templo, da sua religião. Faça do seu coração, do seu lar, do seu ambiente, também um templo do Mestre Jesus. Então, como sempre fazemos, sejam bem-vindos à nossa SEF, passando pela livraria, vejam os livros, se inspirem. Precisando de livros, entre em contato com a nossa livraria, que encontra com o serviço de delivery, o livro que você desejar. Se a gente não tiver, a gente tenta fazer um pedido. Podem entrar em contato conosco. Certamente teremos uma boa solução e uma boa ajuda para você sempre buscar um bom livro, uma boa ocupação. E após passar pela livraria, chegamos ao nosso salão doutrinário, que já se encontra preparado para você. O nosso ambiente aqui também já está com uma música, nos ajudando a uma boa vibração, uma água para sua água fluidificada, toda a preparação, porque aqui também é uma doutrinária. Então, após toda a preparação, após também estarmos preparados, vamos à nossa prece inicial, preparando para a doutrinária e os ensinamentos da noite. Então só temos que agradecer. Agradecer a espiritualidade que se faz presente. Agradecer a oportunidade que temos de mais uma vez entrarmos em contato com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus. Que estejamos inspirados para bem compreender os ensinamentos da noite e buscarmos, além do entendimento, colocar em prática em nosso dia a dia, em cada momento, em cada instante, expandindo ainda mais as vibrações da seara do Mestre. Que assim seja. E após a nossa prece, que já preparou o nosso ambiente, vamos aos ensinamentos da noite. E hoje vamos ao tema Conduta Cristã, do livro Contos e Apólogos, do Irmão X, que é Humberto de Campos. Hoje eu vou contar uma historinha. Então, que historinha é que Humberto de Campos vai nos trazer para a gente refletir sobre conduta cristã? Como nos devemos nos conduzir como cristãos? Ibrahim Ben Azor,
o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e, à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova, ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples a respeito do reino de Deus no coração dos homens. Então, Ibrahim procura Jesus porque ele quer ensinamentos, ele quer saber como aceitar essa nova revelação. Então, busca Jesus. Então, se Jesus é o mestre, ele vai lhe dar o caminho dessa nova revelação. E como é que se dá esse diálogo? Vamos ao diálogo. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas. Na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? E Jesus responde: perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quando possível para que se coloquem ao nível de sua compreensão, desculpando-as e aparando-as infinitamente. Perdoar e trabalhar. E antes que a gente siga, só para esclarecer, trabalho aqui, lá no Livro dos Espíritos, o livro 3º, nos traz as leis divinas. E uma dessas leis divinas é a lei do trabalho. Então, o que é esse trabalho que Jesus está nos convocando? Trabalho, está lá no Livro dos Espíritos, questão 675. É toda ocupação útil. Então, toda e qualquer ocupação nossa que seja útil, de acordo com os princípios evangélicos, de acordo com as leis divinas, de acordo com as orientações de Jesus, é uma ocupação útil, é um trabalho. Então, por isso que o diálogo de Jesus vai nos trazer várias atitudes, várias ações que podemos ter como cristãos, e todas essas ações que Jesus vai trazer para Ibrahim são trabalhos. Então, antes da gente seguir, a gente lembrar que toda ocupação útil é um trabalho. Então, todos os exemplos que Jesus vai nos trazer de solução são trabalhos. E para que serve o trabalho? Questão 676. Trabalho é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Então, com esse esclarecimento, vamos repetir a resposta de Jesus quando Ibrahim questiona sobre como agir diante de criaturas de má fé. Perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível de sua compreensão, desculpando-as e aparando-as infinitamente. E Ibrahim pergunta mais uma vez: e se me cercarem todos os dias? Responde o mestre: continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim admirado, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Eis que o mestre responde: perdoarás e trabalharás sem descanso,
possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. Mais uma vez, Ibrahim. E se me ferirem, se a violência me sujeitar à poeira e a traição me golpear pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade. E o que Jesus responde? Perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir, invariavelmente na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão, sem prejuízo de um ceitil. Senhor, clamou o consulente desapontado, e se apesar da mão dos ignorantes ameaçar minha casa, se a maldade perseguir-me a família, dilacerando os meus nos interesses mais caros. E o mestre responde a Ibrahim: perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar, não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade, que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente. Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão, sem que eu tenha culpa? Jesus responde: perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito, se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação, como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? E Jesus lhes responde: perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que me envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. E continua Ibrahim: Mestre, e se por fim me matarem, se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? E o mestre responde: demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando, na ação gloriosa, em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, e encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação
e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes? Que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou: depois de todos os vossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Então veja, Ibrahim, mesmo diante de todas as respostas do mestre, questiona, né, Jesus: mestre, se eu cumprir tudo isso aí como o Senhor está me orientando, que destaque eu terei? Que título? Que honroso serei? Que destaque? O que serei diante da sociedade? E Jesus responde: se cumprirmos todos os nossos deveres, estamos nada mais, nada menos do que cumprindo a nossa obrigação. É obrigação nossa. Estamos cumprindo as leis divinas. Estamos cumprindo o nosso dever de estarmos aqui, de amar o nosso próximo como a si mesmo. É o mandamento. Só para fechar a historinha, Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para adiante, sem dizer adeus. Ou seja, mesmo diante de todos os ensinamentos do mestre Jesus, Ibrahim ficou chateado, zangado, saiu como se dissesse assim: esse aí é o mestre? Nem tchau deu. E para seguir um pouco mais a nossa reflexão, veja que todos os ensinamentos pedem o quê? Perdoar e trabalhar. Já vimos o que é trabalhar. Veja que Jesus nos mostra várias maneiras de trabalho. Então, até o pensamento, a oração, mesmo no leito, mesmo a gente sem poder sair de casa, estando no leito, mesmo após a morte, ainda podemos trabalhar em bem do próximo. E perdoar. Aí eu lembrei de uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, versículo 21 e 22, quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? Então veja, ele pergunta: quando meu irmão houver pecado, perdoar só 7? E Jesus responde: eu não vos digo até 7, mas 70 vezes 7. Para quem é bom de matemática, quem fez os cálculos aí, chegou ao número de 490. Não imagine que essa é a quantidade de vezes que vamos perdoar durante a encarnação. Não. Veja que Pedro fala quando o irmão lhe ofender. Então, quantas vezes meu irmão pecar contra mim, essa é a quantidade de vezes que perdoarei 70 vezes 7. Cada vez que meu irmão pecar, me ofender, cada vez que eu for ofendido, ou cada vez que eu me sentir ofendido, cada ofensa dessa, devo perdoar 70 vezes 7. Jesus parece que percebe, né? Percebe? Parece não, tem certeza. Ele sabe assim, olha, esses meus irmãos aí são difíceis
é difícil de perdoar. Então eu vou dizer logo a eles que cada vez que eles se sentirem ofendidos, que perdoe 70 vezes 7, para ver se a gente consegue perdoar, né? Então, o perdoar é tão importante que a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo todo dedicado ao perdão, que é o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, além desse trecho, vários outros trechos também vai nos chamar a perdoar. Além disso, vou chamar uma reflexão a todos nós, que eu acredito que todos nós rezamos o Pai Nosso. Toda vez que a gente ora o Pai Nosso, a gente faz um tratado com Deus. A gente diz: Deus, nos perdoe assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, vamos sempre lembrar desse acordo que a gente tem com Deus. A gente faz um acordo com Deus. Diz: olha, Deus, só me perdoe se eu perdoar o meu próximo. Só me perdoe se eu perdoar ao meu irmão. Outra reflexão que eu queria trazer também para a mensagem de hoje, perceba que diante de todas as respostas, dentro de todas as respostas de Jesus, Jesus sempre nos traz a agir. Mesmo Ibrahim nos trazendo, você percebe que todas as perguntas de Ibrahim é ele apontando o defeito do outro. Então, quando aquela pessoa agir de má fé, quando ela me ferir, quando ela me ofender, se ela se me matasse tudo, você percebe que sempre Ibrahim aponta o outro. E Jesus, quando vem a resposta, diga: perdoe você. Você que tem que perdoar. Você que tem que agir. Você que tem que trabalhar. Então Jesus está sempre a nos chamar. Perdoe, trabalhe, ame. E Jesus tem toda a paciência. Perceba que Jesus está paciente durante toda a sua mensagem, durante toda a história. Se a gente vai agir hoje, ou se a gente vai demorar 1000 anos para poder agir, para poder sair da nossa zona de conforto, cabe a cada um de nós. Cabe a mim, cabe a você. Se eu quero agir a partir do ensinamento que eu já recebo hoje, ou daqui a 1000 anos, cada um vai agir de acordo com o que deve agir. Então, faça hoje. Não deixe para a próxima encarnação o que você já pode agir hoje. E assim, eu lembrei muito de uma história. Essa historinha está no livro Há 2000 Anos, da linha Romances de Emmanuel. Quem quiser, recomendo. Apesar de um livro um pouquinho mais grossinho, mas um ensinamento grandioso. Ele traz a história do orgulhoso senador Públio Lento. E tem uma passagem que esse livro ocorre na época de Jesus. Então, Públio Lento já conhecia todos os feitos de Jesus à época, que já era muito conhecido. E Públio Lento, apesar de ser orgulhoso, um orgulhoso senador do Império Romano, ele permitia que seus escravos, se assim quisesse, participasse das palestras, dos discursos, dos sermões de Jesus. Então, querendo ou não, ele sabia de algumas coisas do ensinamento de Jesus. E Públio tinha uma filha
que estava muito doente, muito doente. Desde nova ela tinha uma doença grave. E numa noite onde estavam desenganados, imaginando que sua filha não passaria daquela noite, ele, tanto através de intuição como através de sua esposa, diz que deveria procurar o Mestre Jesus. Ele não poderia procurar Jesus com as vestimentas de senador, ele muda um pouco suas vestimentas e procura Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, ele fica muito admirado, porque antes mesmo dele fazer qualquer tipo de pergunta, Jesus já lhe responde: Públio, sua filha será curada através da fé da mãe dela. Então, Públio, admirado, com outros e outros pensamentos que lhe ocorreu, sem falar mais uma palavra, tem um trecho que Jesus falou a Públio que me toca muito e que eu quis trazer para vocês, que é um ensinamento para que a gente vá à ação. Jesus responde assim a Públio: depois de longos anos de desvios do bom caminho, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Estás, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Jesus já conhece Públio. Então, diz a Públio, mesmo depois de todo o seu desvio do caminho, você agora está diante de uma oportunidade. Vai aproveitar essa oportunidade agora ou daqui a alguns milênios? E quem não conhece a história, esse Públio Lento hoje é o nosso querido irmão Emmanuel, que tantos ensinamentos nos trazem. E já que eu trouxe essa história de Públio, de Emmanuel, eu espero que não tenha contado muita coisa, espero ter contado somente o necessário da história para que todos procurem ler o livro, que é claro tem muito mais ensinamento. E para fecharmos os questionamentos, as reflexões da noite de hoje, eu vou trazer algumas palavras de Emmanuel que está no livro Perdão e Vida. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Para quem quiser na terra trabalhar e progredir, com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver melhor. Se te propões a colaborar no levantamento do bem de todos, não desista de agir e servir. Então, se queremos paz, se queremos saúde espiritual, se queremos progresso, perdoe, trabalhe. É a conduta cristã. Amar, ser caridoso, perdoar e trabalhar. Jesus está a nos esperar, quanto tempo for necessário. Cabe a cada um de nós se vamos agir hoje ou daqui a milênios. Fica a reflexão. E assim, vamos nos preparar para o momento final.
Como falamos no início, a distância não é obstáculo à espiritualidade. O momento final, destinado às boas vibrações, alcançam a todos, de acordo com as nossas necessidades, nossos merecimentos. Tenhamos a fé, tenhamos o coração aberto às boas vibrações. Tenhamos o coração aberto aos ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais esse ensinamento, por mais esse momento com amigos e irmãos, fisicamente distantes, mas espiritualmente estamos aqui tão perto. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que saibamos colocar cada um dos seus ensinamentos em prática, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, muito obrigado por mais essa reunião. Que todos continuem em paz em seus lares, cuidando sempre uns dos outros, orando, vibrando. Tenham bons pensamentos, boas atitudes, boas rotinas. E como a palavrinha que eu coloco ali em cima, disciplina, disciplina, disciplina. Uma boa noite a todos. Quem colocou a sua água fluidificada, aproveite. Boa noite, muita paz.